Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre cura e libertação. Hoje não temos adolescentes, os adolescentes vão permanecer aqui, ok? Queria incentivar também os pais, quando tivermos culto pela manhã, trazerem os seus adolescentes. Eu sei que é um desafio, adolescentes acordarem cedo, mas pense que se você fosse fazer uma viagem, se você fosse para uma praia, se você fosse para uma excursão, seu filho acordaria. Então é justo que você o acorde também quando for culto pela manhã, amém? Nós atendemos o pedido da igreja de fazer culto uma vez por mês pela manhã, mas estamos pensando a respeito disso para o próximo ano, porque muitos irmãos não vêm. E se não vem, a gente precisa ficar com o culto à noite apenas. Então gostaria de pedir aos pais que incentivasse, conversasse e exercesse, às vezes a sua autoridade de pai, que é importante que você tenha de homem, e trouxesse o seu filho para estar aqui nos domingos pela manhã. Glória a Deus, amados. Nós vamos falar sobre cura e vamos falar sobre libertação hoje, e vamos entender isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que tanto o homem e a mulher, quando criados por Deus, eles foram criados com boa saúde, foram criados fortes, foram criados sadios, foram criados felizes e foram criados para ter comunhão com Deus. Um dia, você conhece a história, eu não vou me ater nela, o diabo, Satanás, o enganador, ele entrou lá no jardim do Éden, e ele levou Adão e Eva. Claro que eles quiseram, eles não foram, não foi retirada a sua vontade, eles por conta própria, mas claro, por uma tentação, uma inspiração, eles duvidaram da palavra de Deus, eles desobedeceram ao Senhor, e aquilo que eles não deveriam fazer, que era comer do fruto proibido, eles comeram, e a Bíblia diz que eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram ao Senhor. Mais do que isso, eles entregaram a autoridade que era deles ao maligno, e a partir daí eles se tornaram escravos. Você sabe a história, que eles foram expulsos do Éden e ficaram separados do jardim por toda a vida deles, longe da presença de Deus. É a partir deste momento que as dores, as enfermidades, o medo, a ansiedade, o pânico, todo tipo de enfermidade passa a destruir a criação de Deus, e a partir dali, isso vai se repetindo por gerações e por gerações, até que um dia Cristo, o Filho de Deus, desceu do céu, veio até esta terra com uma missão: tomar sobre ele, tomar sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E aquela desobediência do primeiro casal, que deveria ser punida, que deveria ser paga, Cristo agora se coloca no lugar do homem pecador, e o castigo da desobediência do primeiro homem, a partir daí de todos os homens, porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, todos pecaram, aquele castigo de desobediência é colocado sobre Jesus. Por isso que Jesus é açoitado e crucificado, e ele suporta a sentença de pecado até o fim. Por isso que lá na cruz, a última palavra de Jesus qual foi? Está consumado, porque Jesus não arregou, Jesus não amarelou, Jesus foi até o fim, Jesus foi até a morte, e morte de cruz. Agora, aquela dívida que eu e você tínhamos, ela já foi paga.
Amém? Aquela dívida que era do homem, ela foi quite. Jesus pagou, e pagou com o sangue dele. Lá em Mateus 26, 28, você pode abrir aí, você que está com Bíblia. Mateus 26, 28. Aleluia. Mateus 26, verso 28. Olha só o que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de que, irmãos? Pecados. Sabe o que isto significa? Que em Cristo nós já fomos libertos. Antes éramos escravos do diabo, mas agora, por causa do sangue de Jesus, eu e você fomos o que, irmãos? Libertos. Quando a gente fala de um culto de libertação, é claro que na fantasia de muitas pessoas, elas imaginam pessoas possessas, pessoas endemoniadas. Isso é libertação? Também, isso é expulsão de demônios, e pode acontecer em qualquer culto, como pode acontecer hoje pela manhã. Mas a libertação que eu quero que você compreenda, é a libertação da escravidão do diabo, que na cruz já nos foi dada em Cristo Jesus. Diz aí Mateus, que por causa do sangue da aliança, nós somos remidos dos nossos pecados. 1 Pedro 2, 24, 1 Pedro 2, verso 24, você também pode abrir aí em sua Bíblia, 2, 24, aleluia. Olha só o que diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos o que, irmãos? Os nossos o que? Repita: pecados. Vivamos os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Agora veja: por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas fostes sarados. Por suas feridas, pelas feridas de Jesus, cada chibatada, cada chicotada de Jesus, sabe o que era? Era uma cura para mim, era uma cura para você. Aleluia. Então a nossa libertação, irmãos, ela se dá quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós já fomos salvos, libertos, perdoados, redimidos de todas as obras de Satanás. Tudo que o diabo intenta contra nós, em Cristo, já foi vencido. Quando ele anunciou: está consumado. É como se Jesus levantasse a bandeira. Não sei se você já viu aqueles filmes antigos de guerra, de reinos, e quando um rei vence o outro, a bandeira é arvorada, a bandeira é desfraldada e ela é estendida, e todos então compreendem, entendem quem é o vencedor. Cristo, queridos, quando ressuscitou, Ele trouxe nas suas mãos a bandeira da vitória, e Ele já colocou essa bandeira, Ele já ergueu essa bandeira. Ele venceu sobre o inimigo, Ele venceu sobre o pecado, Ele venceu sobre as enfermidades, Ele venceu sobre toda a obra do diabo. E lembre-se que eu falei que Adão e Eva entregaram a autoridade para Lúcifer, para o diabo, para a serpente. Quando Jesus venceu, Ele despojou, Ele arrancou a autoridade que o homem havia dado ao diabo, e Ele tomou a autoridade para Ele. Por isso que diz a Bíblia que Jesus, antes de subir ao Pai, quando ressuscitou, Ele desceu às regiões mais inferiores da terra, ou seja, Jesus foi ao inferno, e lá no inferno, Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele reconquistou a autoridade, Ele reconquistou a liberdade. Então o diabo, os demônios, Satanás, eles não têm mais nenhuma autoridade sobre a nossa vida, nenhuma mais. Nós somos livres. Amém, queridos? Na cruz e na sua ressurreição, Ele levava dores, Ele levava fracassos,
ele levava todo tipo de maldição, ele triunfou sobre o diabo. Por isso nós precisamos nos apropriar disso, andar em saúde, andar em cura, andar em libertação, andar em prosperidade, andar em alegria, andar em paz. Isso é direito dos filhos e das filhas de Deus. Nós estamos libertos da mão do opressor. Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, tudo foi liberto. Em 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então você foi comprado, você em Cristo é livre, o diabo não pode mais oprimi-lo. O diabo não pode mais dominá-lo com doenças, o diabo não pode mais dominá-lo com desejos suicidas, o diabo não pode mais dominá-lo com vícios, com coisas que você entende que estão fazendo mal para você. O diabo não pode mais destruir teu lar, tua família, teu casamento. Ele não pode mais, porque em Cristo a autoridade foi dada a você, amém? Hoje nós podemos dizer: eu estou salvo pelo sangue e curado das dores e das enfermidades. Diga isso, levante a sua mão e diga: eu estou salvo pelo sangue e curado das minhas enfermidades. Mas por que ainda há crentes que vivem enfermos e doentes? Por que há crentes oprimidos por demônios? Por que há crentes que vivem constantemente perturbados? Por que há crentes que vivem constantemente enfermos? Por que será que há crentes que não conseguem deslanchar na sua vida? Por que será que há lares de filhos de Deus que estão destruídos pelo vício, pelas drogas, pelo pecado, pelas crises? Por que será? Porque nós ainda enfrentamos uma guerra, nós ainda enfrentamos uma batalha. Apesar, querido, de eu e você, escute, apesar de nós já termos sido livres do inimigo, apesar do regime do diabo já ter sido destruído, apesar de Jesus privar o poder do diabo sobre nós, ainda existe neste mundo uma hoste de demônios. Os demônios, para quem não sabe, são espíritos caídos, espíritos invisíveis, espíritos que nós não vemos, mas que estão aí, para roubar, para matar e para destruir. E nós não podemos esquecer que eles existem, e que eles estarão durante um tempo ainda agindo na terra, e o papel deles é exatamente este, é oprimir, é afligir pessoas. E como os demônios fazem isso? Eles fazem isso com doenças, eles fazem isso com enfermidades, ele faz isso com vícios, ele faz isso com insônia, ele faz isso com medo, com pânico, com ansiedade e com muitas outras coisas na vida de muitos crentes. Sabe por quê? Muitos crentes, escute, eles estão oprimidos e eles não sabem que é o diabo que os está oprimindo. Ao invés de eles se levantarem e lutarem e guerrearem contra aquela opressão do diabo, eles vão e dizem assim: por que Deus? E Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, isso é o diabo, você tem autoridade, vença, você tem autoridade, mande o diabo embora. Mas muitos pensam que é Deus, e eles ficam dizendo isso o tempo todo: Deus, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Jesus? Jesus, por que eu não consigo arrumar um emprego? Às vezes tem um demônio lá segurando teu emprego. Jesus, por que eu não sou curado? Porque às vezes o maligno está oprimindo você. Você precisa fazer o quê? Eu preciso fazer uma campanha de libertação 7 semanas. Eu preciso tomar um banho de sal grosso. Não, irmão, você só precisa se apropriar da palavra de Deus, se levantar e colocar o diabo no lugar dele. Sabe, tem muitas pessoas, escute, você precisa aprender isso. Tem muitas pessoas que o diabo está aqui, no ouvido delas. Tem muitas pessoas que o diabo está aqui,
na mente delas. E o tempo todo elas ficam ouvindo os argumentos do diabo: você não será curado, você vai ter um câncer, você vai morrer, olha só, a Covid está voltando, você vai ser o próximo contaminado. E o diabo fica falando, aí chega a noite, você não vai dormir, e se você acordar 3 horas da manhã e não dormir mais, e se você for fazer um exame e o médico diagnosticar que você está com uma enfermidade gravíssima, incurável, e se você não tiver dinheiro para pagar suas contas, e se, sabe, os seus filhos não tiverem o suprimento para amanhã. Então as pessoas, elas ficam sendo atacadas o tempo todo por pensamentos malignos e demoníacos. Você não tem valor, aí na sua casa ninguém gosta de você, nessa igreja ninguém liga para você, não venha mais, Deus não está incomodado com você, você já é um velho, você já é uma velha, você já é uma pessoa que não tem mais valor, queira morrer. O diabo está aqui falando, e a pessoa aceita. E ela aceita, e tem um filme antigo dizendo, o nome do filme era Dormindo com o Inimigo. Tem gente que dorme, acorda, come, passeia, vai na praia com o inimigo. Sabe, irmão, você precisa entender qual é o lugar do diabo. O diabo não é aqui, o diabo não é aqui, o diabo não é aqui, o diabo é aqui, é debaixo dos seus pés. O diabo é debaixo dos pés da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele venceu o diabo, ele diz que ele colocou o diabo debaixo dos seus pés, dos pés dele. E quem é os pés de Jesus? A igreja, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Nós precisamos tirar ele do ouvido e colocá-los debaixo dos pés, e começarmos a nos posicionar, porque os demônios, eles vão fazer uma oposição a você. Só que a oposição do diabo é ilegal, ele não pode fazer isso. O diabo não pode se apropriar de nada que é seu, ele não pode, mas ele vai tentar. O diabo não pode oprimir você, mas ele vai tentar. Sabe, se você, onde você mora, vamos dizer assim, você vai precisar fazer uma viagem, você vai ficar 1 ano fora, aí você vai lá, fecha a sua casa, tranca. Se você, não, vou deixar fechada a minha casa, aqui ninguém vai entrar, está trancado, você avisa para um vizinho, para um parente, lá para alguém do seu prédio, e você vai viajar. 1 ano depois você volta, e quando você vai abrir a porta da sua casa, você vê que a chave nem abre mais. O que aconteceu? Você olha, trocar a chave, aí você bate lá, toca a campainha, abre alguém que você nem sabe quem é, e a pessoa diz, pois não, o que você quer? Não, aqui é minha casa. Não, não é assim. Mas não tinha ninguém aqui, eu invadi, eu entrei, eu tomei posse, agora esse lugar é meu. É dela? Sim ou não? Não é. Mas ela tomou posse, mas tomou posse de uma forma ilegal. Você tem os meios na justiça para você reaver aquilo que é seu. No reino espiritual acontece exatamente a mesma coisa. O diabo, ele vai se apossando do que é seu. Ele quer a sua saúde, ele quer a sua paz, ele quer a sua alegria, ele quer a harmonia do seu lar, ele quer o seu dinheiro, ele quer a sua prosperidade. Ele vai se apossando, e se você vai deixando, ele vai tomando conta. Você já viu aqueles cachorros vira-lata na rua? Sabe, hoje nem pode falar mais isso, mas eu vou falar. Então aqueles cachorros vira-lata na rua que não tem dono, aí ele chega lá, você abre a porta, daqui a pouco ele entra, aí você fica com dó, você põe um pote de ração, aí ele vai lá e come, aí você fica com mais dó, dá uma aguinha, daqui a pouco você fica com mais dó, ele entra na sua sala, e tá bom, tá de boa, você quer, ok. Um dia você chega em casa, ele deitou na sua cama. Não é assim? Porque esses cachorros são assim, né? Os que a gente tem em casa já são assim, eles vão de mansinho, às vezes a minha cachorrinha de mansinho, vai lá, e quando eu vou ver, ela está deitada na minha cama, eu falo, sai daí agora, aqui não, aqui tem dono, aqui não. O diabo é a mesma coisa, por isso que alguns chamam o diabo de cão, né? O diabo é o cão mesmo, e ele vai chegando de mansinho,
de mansinho, você vai deixando, você vai permitindo, você vai dando ouvidos aos argumentos do diabo, e daqui a pouco, querido, você está no engano de Satanás. Olha o que Tiago 4, versículo 7 diz. Tiago 4, 7. Abra aí e veja. Se você estava aberto em Pedro, é só voltar um pouquinho. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E o que ele vai fazer? Qual é o nosso papel? Não é vencer o diabo, porque ele já está vencido. Na cruz ele já foi vencido. O nosso papel qual é? Fazer resistência. Eu vou resistir. Eu fui lá, recebi oração de cura, domingo de manhã, o pastor orou por mim, alguém orou por mim, amém, eu criei, eu recebi pela fé, segunda-feira a dor está aqui, resista. Como? Eu estou curado, eu estou sarado. Irmão, faz o tratamento que você tem que fazer. Nós não somos contra médico, medicina, remédio, não há problema nenhum, apenas permaneça resistindo àquilo. Eu recebi uma oração porque eu não consigo dormir à noite, porque eu estou muito ansioso. Recebi oração, recebi. Como é que foi a primeira noite? Mesma coisa, não consegui dormir. Como é que foi a segunda noite? Mesma coisa, piorou. Resista ao diabo, porque a Bíblia diz que quem resiste ao diabo, ele vai fugir de nós. Uma hora o diabo vai dar-se por vencido. 1 Pedro 5, 9. Olha só o que diz, só o comecinho do versículo: resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhes firmes o quê? Na fé. Como é que eu resisto o diabo? Como eu resisto o diabo? Em fé. Em fé. Em fé. Fé na palavra, fé no que está escrito. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não vou andar por sentimentos, não é o que eu sinto, não é o que eu estou percebendo visualmente, não são as circunstâncias que vão determinar o meu estado de humor, não são as circunstâncias que vão determinar se eu vou congregar ou não, se eu vou servir a Deus ou não. Não, eu me posiciono na palavra, você se posiciona na palavra e anda na realidade da palavra. Então questione, irmão, tudo aquilo que está contra a palavra. Questione. Sabe, um dos problemas da igreja moderna é a secularização. Sabe o que é a secularização? É os crentes esquecerem o espiritual e acharem que tudo é natural. Tudo é natural. Mas é a doença, é a idade, eu vou ficar doente, faz parte, é da vida. Mas a falta de dinheiro, mas a crise está no mundo, a guerra, a Covid. Mas a ansiedade, mas essa sociedade, a gente vive ansioso mesmo. Então a gente vai naturalizando as coisas, quando as coisas são espirituais. E o que Deus espera de nós é um posicionamento como homens, é um posicionamento como mulheres de Deus, é um posicionamento como filhos e filhas de Deus, sabendo daquilo que já nos foi dado, reconhecendo quem é o nosso inimigo e nos posicionando em Deus. 2 Coríntios 10, 4. Olha o que diz: porque as armas da nossa milícia, nós temos uma milícia, milícia é guerra, é batalha, porque as armas da nossa milícia não são o que, irmãos? Carnais, e sim poderosas em Deus. As armas que nós temos, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas. Paulo não está dizendo que a arma que você tem é para destruir o diabo, não. Paulo está dizendo que as armas que nós temos, e a maior arma que nós temos é a palavra. Crente que não lê a Bíblia, crente que não medita na palavra, ele não vence, ele não prospera.
Crente que não confessa a palavra, ele não caminha como um crente vencedor. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos confessar a palavra, ouvir a palavra de Deus, confessar, orar a palavra, cantar a palavra, declarar a palavra, porque é essa palavra que vai destruir as fortalezas e os sofismas do diabo na nossa mente. Amém, queridos? Paulo está dizendo que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. E onde estão as fortalezas? Na mente. Ei, preste atenção aqui. Qual é a fortaleza que você carrega na sua mente? Essa é uma fortaleza que foi implantada pelo diabo. Essa é uma fortaleza que foi implantada pela religião. E essa fortaleza está aqui na sua mente, impedindo você de ter saúde, impedindo você de viver uma vida de liberdade, impedindo você de desfrutar de paz, alegria, impedindo você de prosperar. Uma fortaleza que foi colocada pelo maligno. Conforme você vai recebendo a palavra, essas fortalezas vão sendo quebradas. Glória a Deus. Qual é o lugar do maligno? No meu ouvido. Qual é o lugar do maligno? Debaixo dos meus pés. Esse é o lugar. Às vezes eu converso com irmãos, e o que eles me falam, eu percebo que o maligno está na mente deles, e no ouvido deles, e eles não têm ideia, e eu tento iluminá-los, pregando aqui todo domingo a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, que a coisa principal que eu posso fazer por você, é pregar a palavra de Deus, e orar a Deus para que essa palavra seja revelada no seu coração, e para que com revelação você se posicione. E quando o diabo começar a falar, quando as circunstâncias começarem a falar, quando os sintomas aparecerem, você se levante lá da sua cama, você se levante onde você está, você se posicione, ainda que você tenha um diagnóstico, ainda que sua conta esteja no vermelho, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, você se levante e você diga: Satanás, diabo, eu quero só falar uma coisa para você. O seu lugar não é no meu ouvido, o seu lugar não é na minha mente, o seu lugar é debaixo dos meus pés. Fique de pé um pouquinho, não terminei ainda. Você precisa fazer isso. Aleluia. Se você crê nisso, de que o lugar do maligno é debaixo dos seus pés, porque está escrito que Cristo conquistou todas as coisas, tomou toda a autoridade no céu e na terra, e o deu à igreja, o que está escrito em Efésios capítulo 1. Levante a sua mão e diga comigo: em nome de Jesus, eu declaro que o lugar do maligno não é no meu ouvido, nem na minha mente. O lugar do maligno é debaixo dos meus pés. Olha aí, levanta os seus pés e diga: maligno, o seu lugar é debaixo dos meus pés. Mas irmão, você não levantou o seu pé não, você tem que levantar. Eu sei que tem gente que está tão assim que nem pé consegue levantar, mas você vai levantar, irmão, em nome de Jesus. Você vai. Sai esse espírito de entrevamento, sai agora. Está entrevado, fica liberto aí. Olha para o seu pé, desentreva, põe um olhinho aí, óleo do Espírito na junta, e diga: maligno, o seu lugar é debaixo dos meus pés. Agora você dá um pisão aí no maligno, agora aí, ó. Pisa na doença, pisa na enfermidade. Vai, irmão, vai, pisa na pobreza, na enfermidade, na miséria, nas dores, na insônia, na Covid, na falta de dinheiro. Pisa, irmão, não é brincadeira, é sério. Diga amém. Aleluia. Pode sentar. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Agora o inferno até estremeceu, irmão. Os demônios estão apavorados, porque eles estão olhando para você e eles estão entendendo: peraí, eu acho que eu estou perdendo território,
Eu acho que eu perdi aquela pessoa, não vou conseguir mais oprimi-la, não vou conseguir mais deprimi-la, não vou conseguir deixá-la mais entrevada, não vou conseguir deixá-las mais para baixo, desanimada. 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Tudo que é mal, tudo que é ruim. Roubar, matar, destruir, obra do diabo. Cristo se manifestou há mais de 2000 anos atrás, para destruir todas as obras do diabo. Qualquer uma delas você pode reivindicar e dizer: Senhor, essa obra do diabo já foi destruída, eu me aproprio da minha vitória em Cristo Jesus. Antes de Cristo, eu estou finalizando, antes de Jesus subir ao céu, sabe o que ele fez? Ele chamou os seus discípulos, e isso nos inclui, e ele disse assim: eu estou dando para vocês o meu nome, e vocês podem usar o meu nome para expulsar demônios. Vocês podem usar o meu nome para curar os doentes. Vocês podem usar o meu nome para orar pelas pessoas serem curadas. Lá em Lucas 10, verso 19, eu quero ler os últimos versículos. Lucas 10, 19. Eis aí. Quem está dizendo isso? A palavra. Você crê na palavra? Porque crente é crente quando ele vive a palavra, quando ele não vive o que ele acha, o que ele pensa. Porque hoje a gente vive a geração de que todo mundo acha alguma coisa, pensa alguma coisa, tem a minha opinião. Irmão, isso tem um lugar, no reino não é o lugar para isso. No reino de Deus não tem minha opinião, no reino de Deus não tem o que eu acho, não tem o que eu penso. No reino de Deus tem a palavra do rei, e a palavra do rei está escrito aqui, e se está escrito eu vou obedecer, se está escrito eu vou me submeter, se está escrito eu vou me render a essa palavra, e eu vou viver baseado nessa palavra. Aqui em Lucas 10, 19 diz: eis aí, vos dei autoridade. Para quê, irmãos? Pisar. Você acabou de pisar em fé, amém? Isso não é literal, é um ato de fé, é para você visualizar. Mas nós temos autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada nos causará dano nenhum. Ah, tem uma pessoa lá que eu conheço no meu trabalho, ficou com raiva de mim, disse que vai fazer uma macumba para mim. Você pisa em nome de Jesus, irmão. Só toda macumba, toda obra do diabo, eu piso sobre ela em nome de Jesus. Esses dias eu estava chegando em casa, fizeram uma macumba na esquina do meu prédio. Tinha lá uma cachaça, um pano vermelho, na esquina assim, e eu moro de frente, estava lá. O que eu vou fazer? Meu Deus, fizeram uma macumba no meu prédio, e agora? Não, chamei minhas filhas, chamei minha esposa, vamos aqui na sacada, nós quebramos agora essa macumba em nome de Jesus, quebramos esse poder do diabo agora, anulamos ele em nome de Jesus, e está quebrado, porque Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ah, pastor, eu fui no médico e disse que está gravíssimo o meu caso. Autoridade. Pega o diagnóstico e diz: eu estou pisando nesse diagnóstico em nome de Jesus. Não ignore, não deixe de se tratar, não, mas você vai pisar naquela enfermidade, você vai se posicionar, porque nós temos autoridade. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios,
e para efetuarem o que? Curas. Aleluia. Então se posicione. Lute pelo seu lar, lute pela sua casa. Se posicione em oração. Amém? Se posicione, lute, ore, clame. Ore, não vou viver mais essa situação de carência, de falta. Quero dar algo para minha família, não tenho dinheiro. Eu quero entregar uma oferta, não tenho dinheiro. Eu quero fazer algo, não tenho dinheiro. Não, eu não aceito mais espírito de miséria, de pobreza. Você está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Irmão, viver reclamando não resolve. A murmuração é uma oração ao diabo. A murmuração é uma oração a Satanás. Não reclame. Ore, declare a palavra, confesse a palavra. E o último versículo, Mateus 16, 17. Diz assim: Marcos, desculpa, eu vou ler aqui, desculpa. Em meu nome, Marcos 16, 17. Em meu nome, Jesus disse, expelirão demônios. Eu termino dizendo, queridos, nunca devemos temer, nem tremer, mas somente ter bom ânimo, ser forte na fé, e resistir a Satanás com toda a armadura de Deus, expulsar os demônios no nome de Jesus, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vencer toda a força que se oponha. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Nós vamos orar por cura, vamos orar por libertação. Aleluia. Eu quero que você ore em línguas agora. Eu quero que você